Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui para mostrar mais um jogo bem legal da Paper Games, que é o Splitto. Splitto é um jogo para 2 a 8 jogadores, com idade recomendada aí de 14 anos ou mais, e com uma duração média aí de uns 15 minutos, né? O próprio nome aí diz Splitto, tem a ver aí com o inglês to split, que é dividir, ou seja, você vai dividir a pontuação entre duas áreas com outros dois jogadores, né? É um jogo que eu achei bem interessante, a dinâmica dele, né? Até esse critério aí de pontuação, e tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Então fica aí para aprender como é que se joga o Splitto. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Splitto. E como vocês podem ver, basicamente ele é composto de cartas. E aí, para o Splitto existem dois tipos de carta. Tem as cartas Splitto, que são essas numeradas, de 1 a 6, 6 cores diferentes, sendo que existem duas cartas de cada número para cada cor. Então aqui ao todo são 72 cartas, né? São 2, 4, 6, 8, 10, 12 vezes 6, né? 72. E aqui tem as cartas de objetivo, que acabam sendo 5 vezes 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 cartas de objetivo, certo? Já adiantando, né, existem cartas que têm essa marcação aqui de Sol e Lua aqui embaixo, estrela e Lua, perdão, né, aqui embaixo da carta. Deixa eu focar melhor aqui, né? Tem a Lua e tem, cadê aqui? A estrela, né? E as outras cartas aqui, as demais, não tem. Vocês vão entender por quê. E aí, nessas cartas de objetivo, existem critérios de maioria, critérios de carta de certos valores, quantidades de cores, etc. E além disso, nessas cartas de objetivo existem também alguns losangos aqui na parte superior que indicam a quantidade de pontos que essa carta ela vai dar para o jogador. Então, nesse caso aqui, vale 2 pontos esta carta. Essa outra aqui, por exemplo, que já é a melhor, né, possível, que são 4, tanto essa quanto aquela ali, né, 4, então vai de 1 a 4, certo? E, além das cartas do jogo, como sempre, a Paper Games costuma mandar cartas de outros jogos, né? Então, por exemplo, aqui tem essa carta extra do jogo Glifos, que eu já fiz, inclusive, vídeo aqui no canal. Então tem a carta do gato. Tem aqui também essa carta extra do jogo Saboteur, que também já fiz vídeo no canal. Temos também essa carta aqui do Istambul, né? Jogo de dados. Esse aqui eu não tenho esse jogo, tá? Mas vem aí para expansão Mesquita, né? Que está escrito aqui. Expansão Mesquita. Tem também aqui um folheto, né? De alguns jogos da linha Micro. Eu já fiz aqui o Procuratus e o Glifos dessa série aqui. Em breve eu vou fazer do Glitches. E tem aqui também o Que, o do Regna e o Kikitanda, que eu não fiz ainda no canal, também em breve vou fazer. E veio também aqui um guiazinho com alguns dos jogos da linha Pocket. Desses aqui já tem vídeo de todos no canal.
né, aqui desse lado, tirando esses dois primeiros do taco gato, eu já fiz também vídeo no canal. E aqui para o jogo vem também um bloquinho para pontuação, né? Vem aí uma boa quantidade, frente e verso, para você ir marcando a pontuação dos jogadores. E o manualzinho aqui, como sempre, né, muito bem feito, muito bem explicado, né? Tem um exemplo aqui de pontuação do outro lado, certo? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Splitto. Bom, então quanto às cartas de objetivos, eu separei aqui em 6 grupos. Então uma das condições aqui, que tem aqui a carta, tem o simbolinho de lua, ou seja, uma dessas cartas acaba indo para o centro da mesa, para o objetivo comum, é a questão de um jogador ter a maioria estrita de uma certa cor. Então, por exemplo, se um jogador aqui, vamos pegar, por exemplo, A, B, C e D, né? Vamos supor que o jogador A, ele termina a rodada com duas cartas dessa cor aqui, então duas, esse aqui nenhuma, esse aqui três e esse aqui nenhuma. Então esse aqui, ele exclusivamente teve a maioria das cartas, ou seja, a maioria estrita. Então essa carta aqui vai para ele, né? Se estiver ali no objetivo comum, vem para ele, né? Do contrário, se estiver na zona do jogador, também, na hora de conferir o objetivo, vai ver se ele se encaixa nessa condição. Tá? Então, maioria estrita é para quem tiver o maior número. Se tiver empate, não conta como, né, como satisfeita essa condição. Então, é exclusivo, quer dizer, tem que ter a maioria. Então, para cada cor, tem uma carta dessa. Outra condição aqui de objetivo, né? Aqui nesse caso tem a estrela, então uma dessas cartas também vão estar, né, vai estar no centro da mesa para objetivo comum. E aqui diz que tem que ter a maioria estrita, mas já não é em questão da cor, e sim do valor. Então, para cada uma dessas cartas, para cada um dos números tem uma carta dessa, então de 1 a 6. Então, se por exemplo, esse aqui não tem nenhuma carta de valor 1, esse aqui tem uma, esse tem duas e esse tem 3 de valor 1, então esse aqui que vai ser o vencedor desse objetivo. E no caso de empate, assim como nesse aqui, ninguém acaba ganhando esse objetivo, que tem que ser a maioria estrita. Outra questão também aqui é de um jogador não ter carta alguma desse valor. Então, no centro da mesa, daqui para cá, já não vai ter nenhuma dessas cartas, porque não tem o símbolo. Então, vai estar na zona de algum jogador. Então, assim como os outros também, para cada número tem uma carta. Então, se o jogador naquela zona não tiver carta alguma desse valor, por exemplo 1, ele vai ter cumprido o objetivo e vai ganhar um ponto. Aqui, né, nesses casos, são tudo 3 pontos para a maioria estrita. Outra condição também é o jogador ter exatamente 2 cartas desse valor aqui, que assim como os outros, vai também de 1 a 5, valendo 2 pontos aqui cada uma delas. Então, exatamente, então na zona
tem que ter duas cartas de valor 1. Se o jogador tiver 3, já 3 para cima, né? Já não vai encaixar. 1 mais 0 também. Então tem que ser exatamente duas do valor. Outro objetivo, que vale aqui um ponto, é o jogador ter carta, né, de cada uma dessas 3 cores. Pelo menos uma carta dessas 3 cores. Então, nesse caso aqui tem esse azul aqui, bege e vermelho. Então tem que ter pelo menos uma dessas cartas aqui. E para as outras tem outras combinações, tá? Então tem que satisfazer essas condições para ter um ponto a mais aqui na zona desse jogador. E aqui, nesse último bloco, né, são objetivos diferentes em cada uma das cartas, né? Então, valendo 4 pontos, se o jogador tem exatamente 3 cores diferentes, ele ganha 4 cores. Então, exatamente tem que ser 3. Se tiver 4, já não ganha. 4 para cima, né? E 2 para baixo também não. Então, exatamente 3 diferentes, exatamente 4 diferentes, né? Já dá menos ponto, dá metade dos pontos. Se você tiver uma cor a mais aqui, são 2 pontos a menos. Nessa outra aqui, né? Pelo menos 5 cores diferentes né? E, não é ou, e 5 valores diferentes, você ganha 3 pontos, se estiver na sua zona de pontuação. Pelo menos 6 valores diferentes, 4 pontos. E essas duas últimas aqui, elas têm a ver com quantidades de carta na zona. Então, se você tiver 15 cartas ou mais, né? 15 mais, você ganha 1 ponto. E a outra, se você tiver 11 ou menos, você ganha 2 pontos. Então esses aí são os objetivos, certo? Do jogo Splitô. Bom, como eu costumo fazer aqui no canal, eu sugiro utilizar os plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui para o caso do Splitô, são 109 cartas no padrão USA, que é de 56 por 87 milímetros. Então, sendo 109 cartas, você precisa mais do que um conjuntinho desses que costuma vir com 100 unidades, certo? Até pelo fato de outros jogos também utilizarem esse padrão, né? Pode ser que se você já tem outros jogos com esse tamanho, você pode utilizar 9 que você de repente tenha sobrando e comprar mais um conjuntinho, certo? Então aqui tem um exemplo, né, de uma carta com o plastiquinho, né, mas por conta aí desse reflexo, eu vou acabar tirando para não prejudicar aqui a gravação do vídeo, certo? Como precisa ficar embaralhando e também para proteger as cartas, eu indico utilizar os plastiquinhos, ok? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Splitô. Então, como eu já tinha falado, o jogo tem 109 cartas, tendo algumas cartas de objetivo e o restante aqui de cartas splitos, com números e também cores diferentes, 6 cores diferentes. Então, a primeira coisa a se fazer é separar as cartas que têm o símbolo de lua e de estrela. E aí você vai embaralhar separadamente cada uma dessas aqui e vai separar uma carta de cada
um bolinho desses. Então, um de estrela e um de lua, que vai ser aqui colocado no centro da mesa, que vão ser os dois objetivos comuns a todos os jogadores. O resto das cartas, elas vão acabar se juntando com as demais, vai ser embaralhado e cada jogador vai receber 13 cartas. Então o jogo é para 2 a 8 pessoas, como eu disse no começo, e para 2 jogadores existe uma variante. Vocês vão entender por quê. Por conta das zonas de pontuação. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 4 jogadores, então A, B, C e D, tá? Eu vou embaralhar esse montinho aqui que eu coloquei as cartas de objetivo e já volto. Pronto, todas as cartas aqui estão embaralhadas, então eu vou distribuir 13 para cada um. Pronto, então cada jogador está com 13 cartas, certo? As cartas que sobraram, elas vão ficar de fora, pode voltar para a caixa, e os jogadores não podem saber quais cartas que estão aqui. Então, vem aqui para a caixa. Então, o que acontece? Esse jogador aqui, por exemplo, o C, ele está fazendo divisa com o jogador B e com o jogador D. Então ele vai ter 2 zonas de pontuação. Uma que ele vai fazer aqui, entre o B e o C, e outra entre o C e o D. Esse jogador aqui, A, vai ter uma zona de pontuação aqui, do A com o B, outra pontuação aqui do A com o D. Mesma coisa o B, vai ter essa zona de pontuação com o A e essa com o C. Então cada jogador vai ter 2 zonas de pontuação e a pontuação de uma zona vezes a pontuação da outra zona é o que vai dar a pontuação daquele jogador e que deverá ser marcada aqui no bloquinho de pontuação. Então, vai colocar os nomes aqui, né? No caso A, B, C e D, e colocar aqui nos ovais a pontuação. Então, por exemplo, a pontuação do A com o B vai estar aqui, do B com A, né, que é compartilhado, do B com o C aqui, do C com o D aqui, e o D com o A vai ter que marcar 2 vezes aqui. Por quê? Porque o A ele vai tanto multiplicar com esse aqui, né, essa pontuação, quanto o D vai multiplicar com esse aqui. Então, se, por exemplo, o A com o D tiverem feito 5 pontos, vai colocar 5 aqui e 5 aqui. O 5 vai ser multiplicado com o C e o 5 vai ser multiplicado com o B. Ok? Então, tem aí o bloquinho. E aí, o jogo ele vai ser jogado em 13 rodadas. Cada um está com 13 cartas aqui. Então, cada jogador vai colocar 13 cartas na mesa, em uma zona ou na outra. Tá? E aí tem o critério de pontuação, que eu vou falar a seguir, mas talvez alguém já tenha percebido aí que, sendo uma multiplicação, um dos lados não vai poder ser 0. Por mais que você consiga fazer, sei lá, 20 pontos num lado, se no outro você tiver feito 0, 20 vezes 0 dá 0. Então, o legal desse jogo é que você tem que conseguir balancear as 2 zonas, né, de forma que você consiga a pontuação nas 2. Que a partir do momento que você zera em uma, né, tanto você quanto aquele jogador que está compartilhando com você também vai ter a pontuação zerada, independente da outra zona também que ele tiver, e da outra zona que você tiver.
tá? Então, o que que acontece? Você e os seus companheiros aí de zona, vocês vão ter que tentar para essa zona comum o máximo de pontos possível. E aí torcer para que na outra zona você tenha mais pontos do que ele vai conseguir na outra zona. Porque um fator vocês vão ter em comum e o outro vai ter que ser maior, né? Porque se for igual vai empatar, e se o do seu oponente aí, é um oponente parceiro, digamos assim, né, for maior na outra zona, ele vai fazer mais pontos que você. E aí, cada jogador está com 13 cartas, cada um vai olhar as suas cartas. E aí, o que tem que fazer antes de tudo? Tem que olhar se tem cartas de objetivo na mão. Então, esse jogador aqui, ele tem 4 cartas. Então, o que acontece? Para o jogo começar de fato, que nós estamos em 4 jogadores, tem que ter nas mãos de todos os jogadores, somando no mínimo 4 cartas de objetivo. Então, teoricamente, uma carta na mão de cada um já satisfaz. Então, se acontecer, né, é difícil, mas acontece, de algum jogador não ter carta de objetivo, ele tem que avisar. Né? Ó, no caso, esse aqui tem carta de objetivo, ó, esse tem carta de objetivo. Vamos ver. Provavelmente o outro também tenha, mas apesar de ser difícil, é possível. Então, todos têm. Então, nesse caso, todo mundo vai falar que tem, né? Então, garante que tem pelo menos 4. Agora, se um não tiver, o que tem que fazer? Cada um dos outros jogadores vai ter que dizer quantas cartas de objetivo eles têm. Aí, já também adiantando, quer dizer, na verdade, os jogadores eles não vão ficar fixamente, né, digamos assim, com essas cartas. Essas cartas elas vão girando em sentido horário, então não tem problema em dizer quantas cartas cada um tem de objetivo. Então, vamos supor que o jogador fala que não tem, então vai ter que saber na mão dos outros, somando, se vão ter as 4. Então vamos supor, ó, esse aqui, ó, vamos fazer aqui um caso real aqui. Então, 2 aqui, vamos supor que esse aqui também pegou 2. Aqui, ó, vamos supor esse cenário. Ó, esse aqui não tem. Então ele vai falar, ó, não tenho carta de objetivo. Ah, então jogador A, quantas cartas de objetivo você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, já passou dos 4, né? Então, tudo bem. Então, 6. Esse aqui vai falar, ah, eu tenho 6 também. Esse aqui vai falar, eu tenho 7. Então, passou dos 4, o jogo vai prosseguir. Se acontecer de a soma, por exemplo, aqui ter dado 3, embaralha tudo de novo, quer dizer, inclusive com essas aqui. Então, embaralha tudo de novo, né? Quer dizer, vai ter que separar primeiro as cartas de lua e de estrela, colocar uma de cada aqui, depois embaralhar, dar 13 cartas para cada um e fazer essa conferência de novo até o número de cartas de objetivo ser pelo menos igual ao número de jogadores, ok? Eu vou deixar as cartas aqui abertas, mas cada um vai estar olhando as cartas que estão nas mãos de cada um, tá? Aqui no manual, né, não fala quem que começa, por quê? Porque os jogadores eles vão fazer a escolha de uma carta da mão simultaneamente. Então, por exemplo, esse jogador vai escolher uma, vamos supor que ele pegue, sei lá, esse 5 e vai colocar virado para baixo. E, da mesma forma, os outros jogadores também. Então, vamos supor que esse aqui pegou
sei lá, o 3, colocou aqui, esse pegou um 2, colocou aqui, e esse aqui pegou um 6, colocou aqui. Então, a partir do momento que todos tiverem colocado uma carta, aí eles vão ter que revelar. Então, eu vou fazer assim. Eles vão escolher, né, em qual zona eles vão colocar. Então, vamos supor que o jogador D colocou aqui nessa zona, esse aqui colocou nessa, esse aqui... ele pode escolher colocar na mesma zona, então, que o outro. Então, por exemplo, aqui, e esse colocou aqui. Bom, então, só para ficar claro, então, enquanto as pessoas ainda não revelaram as cartas, ela pode, né, olhar e de repente decidir trocar a zona, né? O que não pode é depois que todos os jogadores tiverem revelado a carta, a pessoa decidir trocar, tá? Então, enquanto todos os jogadores não acordarem que tem que virar, o jogador pode olhar a sua carta e escolher a nova zona, certo? E aí, eles vão revelar as cartas. Então, a zona desse aqui está aqui. Então, tem um 6, um 5, um 2 e um 3. E aí, outra coisa também que eu não falei aqui, tem essas duas cartas do objetivo comum, que são cartas que os jogadores vão querer conseguir, porque cada uma delas vale 3 pontos. Então, né, já percebendo aí que a pontuação é um número de uma zona vezes do outro, você conseguir 3 pontos a mais, ou até mesmo 6 pontos a mais em uma zona, pode assim, né, e define muitos jogos, tá? Então pode parecer pouco, você fala, 2 cartas só, mas são 2 cartas que valem 3 pontos, tá? Então se você tem, por exemplo, 10 em uma zona, e vamos supor 1 na outra, são 10 pontos. Se você consegue uma dessas, de 10 já vai para 30 e 2 já vai para 60. É assim, pode parecer pouco, mas é um absurdo o que vale conseguir essas cartas. Então, para esse caso aqui, o jogador que tiver a maioria exclusiva, né, estrita da cor, né, parece um vermelho, né, sei lá, meio alaranjado, desse vermelho, quem conseguir ter a maioria exclusiva ganha 3, e quem conseguir a maioria exclusiva de número 6 também ganha essa carta. Então, por enquanto, esse aqui está com uma. Né? Se terminasse assim, né, claro que não, porque tem que ter 13 cartas aqui né, na soma das duas zonas, esse aqui estaria ganhando essa carta. Outra coisa também, né, é com relação à comunicação. Quer dizer, os jogadores eles não podem ficar comentando as cartas que eles têm nas mãos deles, né? Que carta que eles vão jogar, que objetivo que está tentando cumprir, né? Por exemplo, não pode dizer coisas como, deixa que eu completo esse objetivo aqui, ou não, tá tudo certo, já conseguiu o 6 que estava faltando. Então, não pode ter essa comunicação direta, né? E o Split acaba sendo um jogo de influência, quer dizer, você vai acabar conversando com seus adversários parceiros aí, digamos assim, então você tem que propor que os outros te aceitem, né, que aceitem algumas sugestões para que vocês, na área comum, consigam fazer pontuação, né? Não adianta, por exemplo, colocar um monte de carta de objetivo que não vai ser cumprido, que vai ficar com 0 pontos e vai acabar
gerando a pontuação desses jogadores, né? Então, o que você pode, por exemplo, falar é, ó, cuidado, que esse aqui, ó, esse objetivo não está sendo cumprido, ou para de ajudar o outro aqui e ajuda aqui também, senão a gente vai ficar com pouco ponto. Então, esse tipo de informação é possível, ok? Então, né, outra coisa também é que deixar as cartas elas bem visíveis, né, para que todos os jogadores possam ver todas as zonas, até para ficar de olho aqui para ver quem é que está cumprindo os objetivos comuns. Então tem que deixar a área de jogo, né, bem visível e todos os jogadores a qualquer momento podem olhar a área, qualquer uma das áreas. Na hora de anotar aqui no bloquinho, tem que colocar na ordem que eles estão sentados, porque aqui tem as anotações entre os jogadores. Então, se aqui está A, B, C, D, vai ter que marcar aqui A, B, C, D. Não adianta colocar o nome trocado, que aí não vai dar certo na hora de colocar a pontuação, ok? E uma última sugestão, né? Então, se, por exemplo, tiver algum jogador que está aprendendo, algum jogador novo, não sabe jogar ainda muito bem, é bom que ele fique aí sentado entre duas pessoas aí que já têm mais conhecimento do jogo, mais avançado. Então vamos supor que o A e o C aqui já são experientes e o B está começando. Então é bom deixar, né, no meio dos dois aqui, não, por exemplo, deixar o A e o C aqui e o B do lado, né, que aí acaba ficando um pouco, né, não fica muito uniforme na mesa. Então colocar o novato aí entre dois jogadores experientes. E aí o que acontece? Agora as cartas que estavam com o jogador A vêm para o B, as do B vêm para o C, do C vêm para o D e do D vem para o A. E aí vai fazer a mesma coisa, né? Vai escolher, pode ser uma carta de número ou pode ser carta também de objetivo, porque para você conseguir a pontuação tem que ter carta de objetivo também. Não adianta encher de número, porque o que vai dar ponto é carta de objetivo. Então tem que saber também, essa aqui também é uma grande sacada do jogo, é você saber balancear a quantidade de números com cartas de objetivo para você ter um aproveitamento otimizado. Então vamos supor que esse aqui escolheu, né, ele tem que sempre olhar o que ele tem na mão com o que ele tem nas zonas e tentar conseguir o maior. Então, por exemplo, tem algum aqui de maioria 5, ó, exatamente duas cartas de valor 5, ele já tem uma, então ó, ele pode separar essa aqui para tentar conseguir depois mais uma carta de valor 5. Então escolheu aqui, esse aqui, ó, ele tem um 6 já, tem que ter a maioria de número 6, só que ele também tem que tentar conseguir aí objetivo. Aqui, como é aquela mão que só tinham cartas que não tem objetivo, ele vai pegar, sei lá, o 6 aqui. Esse aqui, ele por enquanto está... Aí pode escolher outra zona. Então vamos supor que esse aqui colocou nessa zona aqui, esse colocou nessa zona aqui. Agora o B, ele está dividindo essa com essa, então 2 e 3, ó, já tem uma dessa cor aqui, de repente ele pode pegar outra carta, sei lá, da cor, colocar aqui, então ele põe aqui, e finalmente esse jogador aqui, 2, 3, tem a cor também, tem o 5 aqui, ele vai analisar, tem que ter carta de objetivo também, então vamos supor que ele escolha essa aqui, vamos ver, de outra cor, né? Vamos supor que ele coloque
Exatamente duas cartas de valor 1, nenhuma carta de valor 3 já não serve para ele. Maioria de número 3, por exemplo. Coloca aqui. Então, todos colocaram uma carta, né? Vamos ver. Esse colocou aqui, esse colocou aqui, então tem 4 cartas. Revela. E passa de novo para cá. Então, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Tá? Então, eu não vou fazer isso durante 13 rodadas, que vai tomar muito tempo. Tá? Então, eu vou avançar para um caso final aqui já com as 13 cartas de cada jogador colocadas nas zonas e ver o critério de pontuação. Tá? Então, o interessante, né, é você fazer essa dosagem de cartas de objetivo com cartas de valor, não esquecendo também dessas duas cartas aqui de objetivo comum. Então é legal você ir acompanhando o que os outros jogadores estão fazendo, porque pode ser que eles estejam focados em conseguir isso aqui, e os outros jogadores também podem querer essas duas cartas. Então tem que olhar todo o cenário do jogo, ok? Então vamos lá, eu vou avançar para a parte final aí, com todas as cartas, e a gente vai fazer uma simulação aí da pontuação. Bom, vamos imaginar então que tenha terminado assim, né? Todos os jogadores colocaram suas 13 cartas em alguma das zonas, e agora nós temos que ver a pontuação. Então, antes de tudo, temos que olhar se esses objetivos comuns aqui alguém acabou atendendo. Então vamos lá. Maioria estrita, ou seja, exclusiva de cartas vermelhas. Então aqui não tem nenhuma. Aqui tem uma, que é esse 6. Esse aqui tem 3. E esse aqui também tem 3. Então, nesse critério, não está sendo atendido. Maioria estrita de 6. Então vamos ver. Esse aqui tem 1. Esse não tem 6. Esse aqui tem 1, 6, e esse aqui tem 3, 6. Então ele tem a maioria estrita de 6. Então vem para cá. Certo? Vai fazer parte da pontuação aqui do A com o D. Então, feito isso, nós vamos ver agora para cada jogador. Então, vamos supor aqui, para o jogador A, vamos ver as cartas de objetivo dele. Então, essa aqui diz, pelo menos uma carta de cada uma dessas cores. Então, é uma dessa cor e uma dessa cor. Então, tá atendido, vai ficar aqui, já ganhou um ponto. Maioria estrita de 6 é a que estava aqui, né? Então, continua. Exatamente duas cartas de valor 5. Tem essa e essa. Então, também está valendo. Nenhuma carta de valor 3 não tem, também está valendo. Nenhuma carta de valor 2 está valendo. Nenhuma carta de valor 1. Tem essa aqui. Então, não está valendo. Uma carta de cada uma dessas cores. Então, é uma dessa e uma dessa. Tá ok. Então, esse jogador aqui atendeu esses objetivos. Eu vou aproveitar, em vez de usar esse aqui que é muito pequenininho, eu vou fazer aqui. Vamos ver, colocar em azul. Eu vou fazer aqui A, B, C e D. Vou colocar aqui de outra cor aqui as zonas. Mesmo jeito que está ali no papel, né? Sendo que aqui é do D com A e mesma coisa, o A com o D. Nós vamos colocar o mesmo valor aqui. Então, o A, ele ficou, né? O jogador A
com o D, 1 com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, A com D, 9. Agora nós vamos ver o A com o B, que é essa zona aqui, ó, né? Essa carta aqui é o objetivo comum, né? Então vamos lá, aqui, ó, maioria estrita dessa cor aqui, meio musgo. Ele tem uma. Esse aqui tem uma, então já não tem o estrito. Esse também tem uma, quer dizer, a maioria estrita é esse aqui. Então, não atende. Maioria estrita de amarelo é esse aqui, porque esse tem duas, uma, também não atende. 15 cartas ou mais nessa zona, esse aqui tem 12, também não atende. Uma carta de cada nessa zona aqui, tem essa e essa. Então, atende, ganhou um ponto. Exatamente duas cartas de valor 3. 3 e 3. Então, essa aqui atende. E, finalmente, pelo menos 5 cores diferentes e, pelo menos, 5 valores diferentes. Então, de cor nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira parte atende. Agora vamos ver valor. 5 valores diferentes. 1, 3, 4, 5, 6. Então, atendeu os dois. 5 cores diferentes e 5 valores diferentes. Então, tá ok. Então, do A com o B, tem 1, mais 3, 4, e 2, 6. Então, a gente vem aqui, A com B, 6. Agora, vamos lá, o B com o C. Então, B com o C, maioria estrita de número 3. Ele tem 1, 2, 3. Esse aqui tem 1, ali não tem nenhum, e aqui tem 2. Então, ele tem a maioria estrita de 3, porque ele tem 3 ao todo. Então, esse aqui está ok. Nenhuma carta de valor 4. Não tem. Então, está valendo. Maioria estrita de 5. Ele tem uma, ali tem uma, ali tem uma, e ali tem uma. Então, maioria estrita de 5 não valeu. Então, entre o B e o C, tem 3 mais 1, 4. Então, vamos marcar entre o B e o C 4 pontos. E, finalmente, do C com o D, maioria estrita de número 2. Ele tem 1, 2 números 2. Esse aqui tem 2 também. Esse aqui não tem nenhum. Esse aqui não tem nenhum. Mas como os dois têm a mesma quantidade, não é maioria estrita, então não vale. Exatamente duas cartas de valor 1. Ele só conseguiu uma. Então, não vale. Exatamente duas cartas de valor 2. Então, duas está valendo. Pelo menos 6 valores diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está valendo. Exatamente 3 cores diferentes. Tem vermelho, tem esse roxo, verde, amarelo, já são 5. Então, não atende. Então, entre o C e o D, tem 4 mais 2, 6. Então, agora, para ver a pontuação de cada jogador, nós vamos multiplicar. Então, o A fica com 6 vezes 9, 54. O B fica com 6 vezes 4, 24. O B, o C, 6 vezes 4, 24. E o D, 6 vezes 9, 54. Né? Por um acaso aí, aconteceu de dar empate.
certo? E aí o que acontece? Se acabar empatando, o jogador que tiver empatado com a menor quantidade total de cartas entre as zonas, ele ganha. Então vamos ver no caso do A e do D. Então o D ele colocou quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então o D colocou 28 cartas nas duas zonas. Né? Ele está com essas cartas, que podem ter vindo cartas aqui também da área comum. Então o D, 28. Agora se a gente olhar o A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, no critério de desempate, ganha o A, porque ele colocou menos cartas. Então, com menos cartas, ele conseguiu a mesma pontuação. Então, a vitória aqui, no caso, vai para o jogador A. Certo? Então, né, tem que ver essa dosagem aí da pontuação que você faz com cada um dos jogadores, né, sempre prestando atenção nas cartas de objetivo comuns e também com o que os outros jogadores estão colocando na mesa, certo? Então, vamos mostrar aí só qual que é a diferença quando se joga em 2 jogadores. Bom, para o caso de 2 jogadores, da mesma forma aqui, para 3 a 8 jogadores, nós temos que embaralhar aqui as cartas de lua e as cartas de estrela separadamente, escolher uma e colocar as demais aqui junto e embaralhar todas as cartas. Então vamos supor que seja o jogador A com o B. E aí o que a gente faz? Após embaralhar todas as cartas, nós vamos distribuir 13 cartas, só que é como se tivessem 2 jogadores C e D também na partida, que vão formar essas 4 zonas. Então, vai distribuir 13, né? Vamos supor que tenham 13 aqui para o B, 13 para o C e 13 para o A. E as demais cartas aqui, elas vão para a caixa. Por que tem que colocar esses 2 jogadores virtuais aí? Porque senão, né, você não vai, se for compartilhar a área de um jogador com a do outro, né, não vai fazer sentido, só vai ter uma área comum que vai dar a mesma pontuação. Então, os jogadores eles vão fazer a mesma coisa, vão escolher uma carta, só o A e o B, né? Vão olhar aqui. Claro, primeiro tem que ver se tem carta de objetivo. Se eles estão jogando em 2, tem que ter pelo menos uma carta de objetivo cada um. Então esse tem. Esse aqui ele vai olhar. Ele tem também. Então tem pelo menos aí 2 objetivos. E aí eles vão escolher uma carta da mão. Então, por exemplo, sei lá, pode ser tanto número quanto de objetivo. Vamos supor que ele pegue 2 cartas exatamente de valor 6. Coloca na mesa, sei lá, nessa zona aqui, entre o B e o D. E esse jogador aqui, ele coloca nenhuma carta de 6 nessa zona aqui. Obviamente, né, esses 2 aqui, não tem jogador, eles não vão olhar, né, não tem como olhar a carta e escolher. Então vai passar
esse para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá, e vai continuar o jogador, né? Continuou, o jogador A e o jogador B vão continuar colocando. Só que aí, pelo fato desses jogadores não estarem colocando cartas, em vez de serem 13 rodadas, vão ser 26 rodadas. Então cada jogador vai colocar, né, na soma aí das duas zonas, vai colocar 26 cartas. Então vai chegar uma hora em que vai ter, né, as zonas aqui cheias de cartas e objetivos, da mesma forma que nós fizemos, né, com os outros jogadores. Então vamos supor, né, tenho aqui, só para ilustrar, que tem as zonas aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, verificar qual zona que atende esse objetivo comum, se atender ou não atender, vai virar aqui, ou vai para algum jogador, e aí vai fazer, né, também a verificação de todos os objetivos, e aí vai colocar da mesma maneira aqui no bloquinho. Então aí no caso da pontuação, faria a mesma coisa, né? Aqui no caso é A, D, B, C, né? A, D, B, C. Então vamos supor, né, que na hora da pontuação tenha dado 4 pontos aqui, 5 aqui, 3 aqui e 6 aqui. Então, o jogador A ele vai ficar com 4 vezes 5, 20, e o B vai ficar com 3 vezes 6, 18, e nesse caso o jogador A vai ganhar. Então a única diferença é que tem que ter 2 jogadores aqui virtuais para você poder fazer com que cada jogador tenha 2 zonas. Se jogar um contra o outro, ficaria uma zona única compartilhada que não teria, né, não tem como definir qual jogador que seria o vencedor, certo? Então, acho que é isso, né? Um joguinho super simples, mas é muito legal. Eu achei muito interessante essa questão aí, né, de splitar, né? Como diz o próprio nome, é o splito aí, splitar em zonas, e você ter que fazer esse gerenciamento aí de zonas para tomar cuidado para não zerar uma delas, pelo menos, né? Senão já acaba zerando a sua pontuação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu tento esclarecer o quanto antes. Dá aquela curtida se você tiver gostado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. E também aproveita para assistir outros vídeos do canal, já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, obrigado por assistir, aguardo vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau!